casa sobre... Caiu a chuva, transbordaram os rios, sopraram os ventos e bateram com força contra aquela casa. E ela não foi, e ela não desabou, porque tinha sido construído sobre... E todo aquele que ouve estas minhas palavras e não a pratica, será comparado a um homem insensato, que construiu a sua casa sobre... Caiu a chuva, transbordaram os rios, sopraram os ventos e bateram com força contra aquela casa. E ela desabou, sendo grande a sua ruína. Só até aqui. Nota-se que a casa foi construída da mesma forma, sim ou não? Nota-se que Jesus nos dá o ensinamento declarando o seguinte: se vocês vieram até mim, vocês têm que respeitar as fases. Se vocês vieram até mim e reconheceram que eu sou o Salvador de vocês, vocês têm que reconhecer que vocês têm que passar pelas fases as quais eu vou proporcionar a vocês. Vocês não precisam e não podem ir pelos atalhos. Vocês não podem, chegar como filhos, como filhinhos e já querem ser pais. Vocês têm que respeitar e ser tratado pelo próprio Deus. Então, quando Jesus chega para nós e diz o seguinte: há um homem que reconheceu a minha voz, seguiu os meus conselhos e construiu a sua casa sobre a rocha. Esse será um homem que vai ser bem-sucedido. Agora, o homem sensato, ele não ouviu as minhas palavras, não cumpriu aquilo que eu ministrei ao coração dele e construiu a casa sobre a areia. Esse vai padecer. Agora, eu percebi que a casa foi construída da mesma forma, sim ou não? Então a diferença, você vai perceber, é amanhã, não é hoje. Porque você começa a fazer as coisas e as coisas começam a dar certo. Você começa a construir, você começa a ver a beleza da casa. Você começa a edificar e diz: está dando certo, então Deus está comigo. Está prosperando, então Deus está comigo. Eu estou crescendo, então Deus está comigo. Mas quando vier o dia mau, quando vier as chuvas, as tempestades, aí você vai descobrir quem construiu na rocha e quem construiu na areia. É por isso que nós não podemos viver por vista. É por isso que você não pode viver pelo aquilo que os seus olhos simplesmente veem. Porque quando você olha para a vida de uma pessoa, você diz assim: essa pessoa é espiritual, essa pessoa é de Deus. Aí você olha para outra e diz, você julga e fala: não, essa aí não é de Deus, essa não é espiritual. Mas você tem que ter o discernimento e entender que muitas vezes os seus olhos te enganam. Fica comigo. É preciso desenvolver raízes mais profundas. Quando chegamos na presença do Senhor, começamos a receber seus ensinamentos. Deus começa a nos moldar, começamos a aprender. Temos questionamentos, sim, mas começamos a desenvolver na palavra de Deus. E nós vamos aprender em seguida, para que vocês possam entender a diferença de filhinhos, de pais e de jovens. Em seguida ele vai dizer: pais, eu vos escrevi, porque vocês conhecem aquele que é desde o princípio. Para vocês não perderem o raciocínio, fica comigo, por favor. Vou já chegar lá. Para vocês não perderem o raciocínio. Filhinhos, eles estão começando na caminhada. Os pais, eles já têm uma certa experiência. Qual é a responsabilidade do filho? Aprender, a ter referências, a olhar quem está fazendo certo e começar a prosseguir para o seu alvo. Qual é a responsabilidade dos pais? Achei um crente aqui. Dá o exemplo. Vocês são daquela época que vocês já ouviram dos pais de vocês dizendo o seguinte: faça o que eu mando, mas não faça o que eu faço. Vocês são muito jovens, né? Vocês não acompanharam isso não. Mas eu odiava, gente. Meu Deus do céu. Que raiva. Mas a senhora fez. Cala a boca. Faça o que eu mando, mas não faça o que eu faço. Sabe, isso foi um grande erro de muitos pais.
Porque nós não vamos fazer e realizar aquilo que os nossos pais mandam. Nós vamos fazer e realizar aquilo que eles fazem. Esse é o grande exemplo. Uma certa vez eu conversando com a minha mãe, e a minha mãe, eu já adulto, conversando com a minha mãe, e ela se emocionou e falou assim: Márcio, tu pensa que muitas vezes eu não pensei em deixar vocês com a vizinha, em deixar vocês com a minha mãe, e ir por um forró? Tu pensa que muitas vezes eu não queria ir para uma festa, me divertir, namorar, conhecer pessoas? Tu pensa, Márcio, que não tinha dia que eu tinha vontade de tomar uma cervejinha? Eu tinha. Mas quando eu olhava para vocês, eu entendi que eu tinha que dar o exemplo. Naquele dia eu descobri que a minha mãe, ela negou a sua própria vida, seus próprios desejos, seus próprios prazeres, para dar exemplo para os seus filhos. E hoje, nós como pais, se tem alguém aqui me ouvindo nessa manhã, que você já é um líder, que você já é um pai, ou seja na sua casa, ou seja no seu trabalho, ou seja na sua igreja, lembra-se, você é um exemplo vivo. Não adianta você chegar para mim e dizer, faça, mas quando eu olho para você, eu vejo que você não faz. Eu não tenho referência, eu não tenho exemplo. Então, o que eu vou fazer? Eu vou virar mais um pai superficial. Porque eu fui liderado, ou seja, pelo meu patrão no trabalho, ou seja, pelo meu pai na minha casa, ou seja, pelo um líder na igreja. Eu fui liderado por alguém superficial. Então, logo, eu vou me tornar um líder superficial. Mas João está declarando uma palavra de ânimo, de encorajamento, e declarando para o pai: Pai, eu lhes escrevi porque vocês conhecem aquele que é desde o princípio. Eles tinham vida, eles tinham referência, eles tinham frutos. Então João exalta eles nesse momento e declara: eu tenho visto o que vocês têm pago pelo preço do Evangelho. Repete comigo: é preciso crescer. A infantilidade espiritual nos aprisiona em níveis menores. Quando nós passamos, pela fase de aprofundar as nossas raízes, criar uma base. Alguém já construiu aqui? Do zero? Levanta a mão. Quem já fez uma construção do zero? Meu Deus, só eu? Pois eu profetizo na vida de vocês, que vocês vão construir do zero. Gente, uma construção, você gasta mais ou menos 40% da construção na base, no fundamento. Então, quando a gente compreende que uma vida com Deus tem que ter raiz, porque quando vem os ventos e as tempestades, ninguém suporta, todo mundo cai, é porque não tem raiz. Quando nós somos numa referência de pai, nós já criamos a raiz. Então agora nós estamos em fase de crescimento. Nós estamos desenvolvendo. Então todos olham para as nossas vidas e começam: está ali um líder? Está ali uma referência? Está ali um cara que eu queria ser? Fala só para você aí, uma pessoa dentro do Evangelho que você olha e diz assim: meu Deus, quando eu crescer eu quero ser igual a esse cara. Tem alguém? Eu me lembro que tinha um pregador que eu olhava para ele pregando e eu dizia: meu Deus do céu, esse cara prega demais. Quando eu crescer eu tenho que pregar igual esse homem. Era uma referência que eu tinha como pregador. E eu me lembro agora do Billy Graham, que quando ele conta uma história, sobre uma excursão que estava tendo na casa de John Wesley. Já ouviram falar de John Wesley? E a professora levou essa excursão até a casa de John Wesley e apresentou a eles, as crianças, e disseram: aqui era a cozinha de John Wesley. Aqui era a sala onde ele se reunia com a sua família e inúmeras vezes fazia um culto doméstico aqui nesse lugar. Chegou no quarto, a professora falou: aqui era o quarto de John Wesley. Aí um curioso disse: professora, que marcação é essa aqui no taco? O chão ainda era de madeira. Aí a professora falou: aqui eram as marcas do joelho de John Wesley. Porque é onde ele passava horas e horas orando.
Acabou a excursão, foram para o ônibus, a professora começou a contar as crianças, faltava uma. Muito assustada, correu para dentro de casa, para a casa do John Wesley, chegou lá, a criança estava no quarto, com o joelhinho ainda aberto, todo torto, querendo colocar o seu joelho na mesma marcação das marcações do joelho de John Wesley. E ela conta que escutou o final da oração daquela criança quando dizia: Papai do céu, quando eu crescer, eu quero ser igual a John Wesley. Essa criança cresceu e o nome dela era Billy Graham, um dos maiores pregadores dessa geração. Porque se inspirou num pai que dava exemplo. Gostei dessa. Então não adianta, queridos, a gente enganar nós mesmos. Não adianta a gente, pensar que nós estamos numa fase onde nós não estamos. Identificamos onde nós estamos. Ah, mas eu tenho 10 anos de crente. Problema é seu. Porque 10 anos de crente significa nada. Você pode ter 1 ano de crente e já está na fase de pai espiritual. Porque você aprofundou as suas raízes, você não queimou largada, você respeitou os sinais de Deus e você foi moldado pelo próprio Deus para alcançar essa fase que você está hoje. Mas se você não aprofundou as raízes e você já está como pai espiritual, eu vim aqui para te dizer, é melhor voltar. É melhor reconhecer e dizer: Deus, me desculpa. Eu peguei um atalho, não deu para mim, eu vou voltar lá para trás, eu quero ser filhinho novamente, eu quero, Senhor, voltar onde eu caí, começar as primeiras obras de novo, sentir a Tua presença, declarar o Teu amor. Ah, Deus, eu não quero uma vida superficial para mim, porque quando nós não identificamos isso, nós enganamos a nós mesmos. E quando nós estamos em grupo, nós somos pais espirituais. Mas quando nós estamos sozinhos, estamos choramingando, sem respaldo, sem autoridade, com vergonha de Deus. Porque eu sei, Deus sabe que nós ainda não estamos como pai espiritual.